Bom dia, boa tarde, boa noite aí, né, para todos, em todos os fusos horários que nós estamos hoje. É uma alegria estar aqui de novo no Blossom, né? E também de ver umas quantas carinhas conhecidas aí, uns quantos nomes conhecidos. É, essa oportunidade, né, que a internet nos dá de estarmos juntos, conectados em vários momentos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre felicidade, né? Vamos refletir juntos sobre esse assunto e, e é desafiador a gente falar um pouco sobre isso, porque hoje a gente vive tempos em que a palavra felicidade tá, parece que em todo lugar, né? Em toda parte, nas redes sociais, né? Às vezes até nas campanhas publicitárias, todo mundo fala disso, né? Quer isso e busca isso. A Cida também falou, né? Disso logo no começo. E também é muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim: ah, eu só quero ser feliz. É que já não disse isso. Tudo que eu quero da vida é ser feliz. Ou eu só quero que o meu filho seja feliz. Eu quero que os meus amores, né, meus amados, meus queridos, meus amigos sejam felizes. E aí a gente vai vendo isso, e muitas vezes quase como uma obrigação, né? E aí, quando a gente fica pensando nessas falas, e é coisa que assim, eu também já repeti em alguns momentos da vida, né? Essa ideia da busca da felicidade, ou o desejo esse de felicidade, a gente começa a perceber, poxa, talvez seja uma expectativa um pouco irreal, né? O que que a gente. Nós estamos num mundo, nós viemos ao mundo, né? E Jesus nos dá o tom, né? No mundo tereis aflições. E aí a gente fica dizendo, eu só quero ser feliz. Será que nesse momento também a gente não tem uma certa confusão de felicidade com alegria? Será que o que a gente está buscando, assim, quando a gente procura essa felicidade ou esse desejo, não é o viver num estado de constante alegria ou desejar muitas alegrias o tempo todo? E quando a gente fala em alegria, né? Alegria é apenas uma das emoções. E há estudos que desenvolvem, né, uma quantidade diferente de emoções, cinco, sete primárias, né, básicas e uma infinidade de outras emoções e sentimentos que surgem a partir das emoções, né? Será que a gente não está tentando suprimir as outras emoções todas e viver só num estado meio eufórico? E principalmente, será que a gente não está nessa busca, querendo rejeitar e excluir a tristeza, né? E aí, quando a gente pensa nisso, é hora da gente começar a pensar um pouquinho e como é que a gente se relaciona com a tristeza e com as frustrações. Porque se eu só quero ser feliz, né? Se eu só quero esses momentos de alegria, né? E aí que pode ser essa confusão, de repente eu não estou sabendo gerir as outras emoções. E não seria o caso, então, de eu desejar para mim mesma, para as pessoas que eu amo e para todas as pessoas do mundo, né? Tanto encarnados quanto desencarnados, uma boa gestão das emoções, porque principalmente quando a gente fala em alegria, a gente já coloca em felicidade, a gente já coloca de cara o contraponto da tristeza, né? E a tristeza, ela tem um papel importante e estruturante para nós. Aliás, todas as emoções têm papéis fundamentais, elas cumprem algo importante, elas nos indicam coisas importantes, inclusive para que a gente possa alcançar a felicidade. Diferente da alegria, o estado de felicidade que envolve, então, o bem viver ou essa paz de coração, né, que a felicidade poderia nos proporcionar, enfim. Então, quando a gente está nessa cultura de felicidade obrigatória ou de alegria integral, né? Como se fosse um sinal de fraqueza, sentir tristeza, cansaço, insegurança, ou inclusive outras emoções, às vezes até mesmo raiva.
que são coisas básicas e fundamentais, assim, do ser humano, né? A questão não é o sentir, é o que eu faço com aquilo que eu sinto. Então, quando a gente tá nisso, a gente pode estar criando a falsa ideia de que se a gente não tá sempre feliz, tem alguma coisa errada. E não é assim. A doutrina espírita, por meio tanto das obras de Kardec, dos ensinamentos de Jesus, dos inúmeros benfeitores amigos que vêm nos trazendo mensagens e mais mensagens, vem nos mostrando que é natural experimentar a tristeza, é natural experimentar todas as outras emoções e outros sentimentos, a própria dor, as dúvidas, né? Que às vezes as dúvidas trazem inquietações que nos afastam desse conceito que a gente tem de alegria e felicidade. E então o importante não é eliminar essas emoções e nem todas as outras coisas que a gente sente, mas compreender aquilo que elas nos ensinam. A gente já falou aqui, né? Quando Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E Ele é o nosso modelo e guia nesse processo de superação, aí de transformação interna, porque Ele vem nos mostrar o passo a passo de como é que a gente vive nas nossas relações. Ele nos dá ensinamentos concretos, inclusive dessa questão da gestão das emoções. Porque quando, naquele momento que, inclusive, é controverso, né? Quando Jesus, lá no templo, né, expulsou os vendilhões do templo, é um momento de indignação e talvez de raiva bem direcionada, bem gerida para alcançar um objetivo maior e um ensinamento de como colocar em prática, né? Todas as vezes que ele era firme e sabia usar a própria indignação, né? Ou às vezes a própria tristeza para chegar aonde precisava chegar. Então, quando Jesus nos fala das aflições que a gente vai ter no mundo, nós sabemos, pelo menos nós, né, que estamos aqui dentro de um ambiente espírita, nós temos noção que somos espíritos imortais e que a gente está aqui nesse mundo para fazer o nosso trabalho de aprendizado, reconciliação, reparação, algumas vezes expiação. Vamos passar por provas e situações em que a gente vai se deparar com momentos desafiadores que vão fazer surgir multiplicidade de emoções e aflições. E aí a gente vai se socorrer da questão lá, 920 do Livro dos Espíritos, que é quando Kardec pergunta se nós podemos gozar de completa felicidade na Terra. Que é isso que a gente fica dizendo que a gente quer, né? Eu só quero ser feliz. Eu quero que todo mundo que eu ame seja feliz. E aí Kardec vai lá e pergunta: opa, será que dá? E os espíritos dizem que não. Não, porque a vida foi dada pra gente como prova ou expiação. Quer dizer, a gente vai ter momentos de dificuldade, momentos desafiadores, momentos que vão ser exigentes. Mas aí os espíritos ainda dizem, mas dele, né, do homem, como ele falou, das pessoas, de nós, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto é possível ser feliz na Terra. Quer dizer que eles estão dizendo que dá para ser feliz, sim. Não do jeito que a gente quer, mas a Terra nos oferece possibilidades infinitas de felicidade, desde que a gente tenha, como Jesus nos falava, os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, desde que a gente aquiete os nossos corações e não nos inquietemos pelo dia de amanhã, né? Como ele nos explicou, como ele nos demonstrou na vida prática dele. E aí, quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né? A parte dos bem-aventurados e os aflitos,
Tem várias mensagens legais nesse capítulo do Evangelho, mas tem uma mensagem de Santo Agostinho que vai falando para nós ali que e isso nós já sabemos, mas Santo Agostinho reforça que nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. E ele diz mais, que nem mesmo reunidos todas essas três coisas tão desejadas, as pessoas, isso, nem essas três coisas juntas são suficientes para garantir a felicidade. Porque se houve, né, entre as pessoas que têm tudo isso, queixas amargas da situação em que vivem. Por quê? Porque há desafios em todos os momentos. Então, às vezes, então é isso que às vezes a gente fica olhando essas vidas supostamente perfeitas no nosso ponto de vista, mas a gente não sabe o quanto de desafios e de dores cada um tem para experimentar. E hoje em dia, com as redes sociais, né, isso parece que ganha um nível maior, porque começam as comparações. As pessoas postam momentos, e evidentemente os momentos que a gente posta são os melhores, e às vezes não são momentos reais, né? Postam momentos em busca de likes, né? E aí isso vai aumentando a sensação de que a minha vida não é boa o suficiente, porque eu fico comparando com um pedacinho, ou talvez até com uma irrealidade, né? Algo que não é verdadeiro, que dá a sensação que todo mundo é feliz. E eu não. Tem alguma coisa errada comigo. Então, esse olhar maior, esse entendimento das realidades e às vezes até das carências que se ocultam por trás daquilo que se mostra nas redes sociais e nas vidas, né? Isso pode ampliar a nossa percepção e nos dar maior compreensão do que de fato é felicidade. E aí, lá na questão 922, Kardec eh, vai no âmago da questão, né? Porque ele diz assim: bom, a felicidade aqui na Terra ela é relativa à posição de cada um. É verdade. Kardec vai fazendo essas considerações, né? Cada um considera alguma coisa, né, que precisa daquilo, daquele outro para ser feliz, né? O que basta para a felicidade de um, a pergunta de Kardec, constitui a desgraça de outro. E aí Kardec pergunta: existirá alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E aí, bom, aí os espíritos são fantásticos na resposta, porque eles dividiram em dois momentos essa resposta, em dois tópicos, vamos dizer assim. Com relação à vida material, é a posse do necessário, que seria a felicidade. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Bom, então aqui os espíritos nos deram um norte, né? E nos deram um norte considerando a gente aqui na Terra no nosso duplo aspecto, né? Porque nós, enquanto encarnados, nós participamos tanto da natureza material, pelas condições do planeta que a gente vive, quanto da natureza espiritual, pela nossa própria condição intrínseca de espíritos, né? Então ele disse, bom, em relação à vida material, posse do necessário. Nós vivemos num mundo em que muitas pessoas não têm o necessário. E aí a gente entra naquela questão do que é de fato necessário e o que não é. Porque muitas pessoas estão sofrendo e se inquietando pelo supérfluo, né? Mas há muitos que não têm o básico para garantir a sua sobrevivência, né? O básico para se manter, para estar aqui na Terra. E E os espíritos também nos dizem mais adiante, agora me faltou qual é a questão, mas que numa sociedade, né, pautada pela lei do Cristo, ninguém deveria morrer de fome, por exemplo. Tá lá, acho que isso aí tá lá na lei de sociedade, se não me engano.
Nós temos situações em que muitas pessoas vivem em situação de miséria, de vulnerabilidade social intensa. Então, aí nós temos situação de infelicidade do ponto de vista material, né? Agora, em relação à vida moral, que envolve a vida do espírito, ele fala em duas coisas básicas: consciência tranquila e fé no futuro. Fé no futuro. Vamos nos ater nessa primeira parte aqui dessa resposta. Isso tem a ver com a confiança. Com essa confiança e certeza de que tudo que o Pai faz está certo. Que na nossa vida as coisas é, funcionam, né? Que tudo funciona perfeitamente. Que a justiça divina se faz e que então aquilo que está ao meu alcance de transformar e de modificar, eu posso fazer, mas que vai chegar um momento que há coisas que fogem à minha alçada, e diante dessas situações, só me resta curvar-me diante da vontade do Pai, ou diante do que se me apresenta. E esse é o momento da humildade, da entrega, essa confiança que lembra aquele conselho de Jesus que a gente já falou, né? Do não vos inquieteis pelo dia de amanhã, do olhai os pássaros do céu, os lírios do campo, esse cuidado da providência divina, essa confiança de que tudo que acontece hoje, de todas as situações, por mais difíceis e desafiadoras que sejam, serão, enfim, para o meu bem no futuro. E vão resultar em algo positivo se eu as enfrentar com dignidade, né, com coragem, com confiança, com resignação diante daquilo que não é possível transformar. Isto é algo exigente para nós. Por quê? Porque nós temos os nossos desejos. Então, eu não quero assim. E aí entra a gestão das emoções, porque é assim que é. É o conectar-me com a realidade que se apresenta. Aquilo que abrir mão dos meus desejos para poder, diante do que eu tenho, fazer algo de bom com o que me acontece, com o que aconteceu, né? E poder, é, então, trabalhar essa questão das frustrações, porque a vida vai acontecer e há situações que vão sair completamente diferente daquilo que eu gostaria que tivesse sido. E aí eu fico pensando, ah, mas isso não podia ser assim. E se fosse diferente? E quando a gente vai se perdendo no cis e no que eu gostaria, eu perco o contato com o real e vou cada vez mais entristecendo de uma maneira eh, prejudicial, uma maneira negativa em todos os sentidos, porque o se não aconteceu. Então é preciso a gente focar naquilo que de fato está acontecendo. E aí, quando a gente fala, então esse grande desafio é de desenvolver a fé. A fé em mim mesmo, nas minhas possibilidades de resolver aquilo que está, né, ao meu alcance, e essa fé no mais alto. E o outra grande chave dessa questão que tem a ver com a consciência tranquila. Consciência tranquila e fé no futuro, né? E a consciência tranquila, a gente vai entrar em outra questão do Livro dos Espíritos, que é a 621. Mas antes da gente entrar na questão 621, né? Às vezes a gente ouve muitas vezes outra fala, né, tão comum, que é tudo que me interessa é ter a consciência tranquila, né? Eu quero deitar no meu travesseiro e dormir em paz, porque eu sei que eu tô com a consciência tranquila. Será que é bem assim mesmo?
né? Aí lá na questão 621, Kardec pergunta para os espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E eles vêm nos responder que está escrita na consciência. Olha que interessante. E aqui, na questão sobre a felicidade, no 922, ele veio falar em consciência tranquila. Então, essa consciência tranquila tem a ver com a lei de Deus. Olha só. Como é que eu chego nessa lei de Deus dentro da minha consciência? Para que eu possa, de fato, atingir essa consciência tranquila. Porque hoje em dia, à medida que a gente vai desenvolvendo estudos, né? E vai entendendo um pouquinho sobre psique, sobre consciência, né? A gente vai tendo uma outra percepção do que como é que funciona essas coisas. E os estudiosos entendem que existem níveis de consciência. Joana de Ângeles também faz isso, ela traz esse entendimento baseado tanto na psicologia analítica de Jung, quanto de outros, né, estudiosos mais atuais aí da área da psicologia. Olha que interessante, ela vem pegar conceitos que a gente tem aqui na nossa ciência terrena para aprofundar e para explicar isso. E tem um monte de explicação a respeito desses níveis de consciência. E tem um que eu acho, eu particularmente acho que conversa com essa questão 621, de onde está escrita a lei de Deus, né? E conversa com essa questão da consciência tranquila, que é um entendimento de um psicoterapeuta alemão, que é o Bert Hellinger, que ele apresenta três níveis de consciência, numa aproximação bem interessante desse conceito do Livro dos Espíritos. Simplificando esses três níveis, claro que existem outros entendimentos e todos vão conversar, ok? Mas esse me chamou a atenção porque ele fala muito a respeito dessa coisa da consciência tranquila. Ele simplificando essas ideias, ele apresenta a consciência pessoal, a coletiva e a espiritual, como se a gente fosse tendo alcançando níveis de consciência diferentes, tá? Então, quando eu estou no nível de consciência pessoal, são as minhas ideias, aquilo que eu acredito, as minhas crenças pessoais, que podem ser diferentes das crenças dos outros. Então, baseado nas minhas crenças pessoais, eu posso achar que eu tô com a consciência tranquila, porque daí eu vou me movimentando dentro daquelas crenças. Aí, ampliando um pouquinho, a gente tem essa consciência coletiva, que são as ideias ou crenças do clã ou do grupo que eu pertenço. E aí a gente tem consciências diferentes de acordo com cada grupo que a gente pertence. E a gente e é muito interessante, porque daí a gente pode imaginar isso rapidamente, grupos políticos, por exemplo, ou grupos religiosos, né? Como cada um tem a sua consciência. Grupos no esporte, né? Grupos de futebol mesmo, a gente percebe essa. Então, os participantes de um grupo acham terrível o comportamento dos participantes do outro grupo. E aí, de consciência tranquila, porque eu estou de acordo com as regras e as ideias e as crenças do meu grupo, eu posso me sentir no direito de excluir o outro grupo. E assim vão se justificando na consciência das pessoas os atos, às vezes inclusive de barbárie, que um grupo faz contra outro grupo. Eu posso excluir aquele que pensa diferente de mim, porque ele está errado, aquelas ideias são erradas, eu deixo de enxergar a pessoa, né? Olha que interessante. E aí um nível, e essa ideia, essas crenças do clã ou do grupo, né? A gente percebe elas atuando muito nas guerras, nos ataques terroristas, às vezes. A pessoa se sente justificada. E aí ela vai dormir de consciência tranquila, mas cometeu um assassinato ou incentivou.
Então, não é dessa consciência que os espíritos estão falando. A lei de Deus não está aí. E aí, ele vem apresentar a consciência espiritual, um nível maior de consciência, onde estão incluídos todos os grupos, todo mundo. É esse nível de consciência que Jesus atingiu. É esse nível de consciência que nós somos convidados a atingir, e é aí quando a gente consegue incluir tudo e entender que tudo faz parte do nosso mundo e está a serviço de alguma maneira da nossa evolução, incluindo as coisas mais difíceis. Quando a gente chega nesse nível de consciência, aí a gente pode se aproximar das leis divinas. Aí a gente está em conexão com essa consciência onde está inscrita a lei de Deus. E é uma ampliação. Essa ampliação se dá tanto no nível de conhecimento, mas principalmente no nível de sentimento. É quando junta, né, as duas coisas e a gente consegue transcender. É para isso que a gente está na Terra, para chegar devagarinho, né? Superando as nossas limitações para atingir outros níveis de consciência. E como é que a gente alcança novos níveis de consciência, cada vez mais maiores, de maneira a alcançarmos essa conexão com o divino que está em nós, que está gravado em nós, lá na nossa consciência, através do autoconhecimento e da transformação moral, buscando fazer a nossa parte no trabalho de nossa reforma interior. E aí, para isso, a gente precisa aprender voltando à gestão das emoções, gerir as emoções, acolher para transformar, compreender-me como espírito imortal, compreender todo mundo também nesse processo, né, de crescimento. E então, essa gestão das emoções, que a doutrina espírita também vem nos propor, não é que a gente reprima as emoções negativas, mas que a gente aprenda a entender e educá-las. Essa transformação das paixões más, né, que a doutrina espírita vem nos dizer. Todas estão a serviço do nosso crescimento. A tristeza, a frustração, a raiva, o medo são sinais internos que vão nos mostrar que tem alguma coisa que precisa de atenção. E o Espiritismo vem nos convidar a acolher essas emoções sem culpa e canalizá-las para a transformação moral. Porque quando Jesus afirmou, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ele vai nos indicar o caminho do acolhimento da tristeza, para a gente poder chegar na felicidade, na alegria, que é a alegria do consolo, né? A dor tem função educativa, ela leva à introspecção, ao amadurecimento, à conexão mais profunda com Deus. E a imensa bondade de Deus se faz presente em todos os momentos da nossa vida, né? Esse, essa, essa nossa dificuldade de se conectar com isso, da gente conseguir entender e trabalhar para o nosso aprimoramento, né? Porque lá no Céu e Inferno, capítulo 7 do Código Penal da Vida Futura, o Kardec vem nos dizer que a felicidade perfeita, olha só que interessante, está ligada à perfeição. Bom, a perfeição é o estado dos espíritos puros, né? Para chegar lá, a gente precisa trabalhar para galgar isso. Então, Kardec nos diz: a felicidade perfeita está ligada à perfeição, quer dizer, a depuração completa do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação do prazer. Do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação dos sofrimentos. Então, à medida que a gente vai transformando isso,
e superando, né, a gente vai nesse processo aí de depuração. Isso tem a ver não com eliminar, porque a gente usa muito essa palavra. Não, a gente pode sentir tudo. A questão não é o que a gente sente, é o que a gente faz. E para isso, para a gente poder transformar, a gente precisa acolher. Jesus tem essa proposta de acolhimento, né? E todos os espíritos também nos trazem essa mesma proposta de acolhimento. Também o entendimento do quanto a gente tem recebido ao longo da nossa vida. Porque essa busca constante às vezes nos afasta de percebermos as bênçãos e da gente desenvolver a gratidão no coração, né? Porque a gente está constantemente recebendo desde antes de reencarnar, né? A gente chegou lá no mundo espiritual, estávamos lá no mundo espiritual, precisávamos renascer. E aí a gente topou chegar aqui e enfrentar aquela situação, aquelas situações desafiadoras. E a gente lá, desde lá, vem sendo orientado. A gente vem ao reencarnar, tendo a oportunidade de estar aqui nesse nosso planeta, através daqueles benfeitores encarnados, que a gente chama de pai e mãe, né? Que nos ofereceram um corpo físico para a gente reencarnar através de tantos outros benfeitores encarnados, às vezes, que nos deram a oportunidade de nos desenvolver e crescer nesse planeta. Sejam eles cuidadores, né? Tios, avós, irmãos, sejam eles médicos, enfermeiras, quantas bênçãos a gente tem recebido ao longo dos anos por pessoas que a gente nem conhece, às vezes, nem lembra, nem sabe. Quanto diariamente a gente está a receber. Então, se a gente começar a desenvolver esse olhar de reconhecimento do quanto a gente já é recebedor, a gente pode começar a se transformar em um entregador, né? Um doador e, e fazer aquilo que a gente se dispôs a fazer aqui na Terra, né? Se conectar com o nosso propósito, alcançando tanto o entendimento da transitoriedade da vida, da necessidade de a gente viver tudo o que a gente precisa viver e fazer algo de bom com o que nos acontece, para a gente poder ampliar esse nosso nível de consciência e sermos tão felizes quanto é possível ser feliz na Terra. Que a gente possa parar de confundir felicidade com alegria e que a gente possa aproveitar todos os nossos momentos de alegria que surgem e que a gente possa também aproveitar todos os outros momentos para o nosso crescimento, que a gente possa aprender a reconhecer as emoções que a gente sente, porque muitas vezes a gente se confunde nesse processo, né, de emoção. Às vezes eu chamo de raiva o que é uma tristeza. Olha como a tristeza tem sido mal compreendida. Às vezes eu chamo de tristeza o que é a raiva. E a raiva também faz parte desse nosso processo. Não como algo que vai me fazer agredir alguém ou me agredir, mas sim como um amigo que sinaliza que alguma coisa precisa ser mudada, que eu estou em algum lugar, que eu estou vivenciando algo, que eu preciso olhar para alguma dor e fazer esses movimentos de reconciliação, para que a gente possa ser feliz de fato, né? Para que a gente possa desejar a felicidade real e não essa felicidade ilusória, né? Das posses, às vezes, do dinheiro ou da suposta tranquilidade.
da suposta tranquilidade que é de ficar sentadinho no sofá e que ninguém me incomode. Porque às vezes, quando eu tô nesse desejo de que ninguém me incomode, o que eu queria mesmo é não estar mais vivendo. E a vida me convida ao movimento, a me desacomodar, a fazer agora aquilo que me cabe com aquilo que eu tenho. E que a gente possa ter sempre, cada vez mais, muitos desafios, né? Muitos desafios e o aprendizado pessoal, né? De aprender essa gestão das emoções, para nós sermos espíritos e espíritas cada vez mais equilibrados e a serviço do Cristo, porque Ele nos disse que Ele veio aqui para servir, que nós também possamos servir com alegria no coração, gratidão no coração, compreendendo que a felicidade não é deste mundo, mas que ela também pode ser encontrada dentro do nosso coração, aqui neste mundo, desde que a gente tenha olhos de ver. Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada, Ana, por essas lindas reflexões. E nós temos algumas perguntinhas aqui. A Sandra Bartolomeu, ela coloca assim: qual a melhor maneira ou como trabalhar a frustração e impedir que ela volte, ou seja, aprender com ela? Sandra, não tem como impedir que a gente se frustre, porque para isso a gente precisava aprender a não ter expectativas, né? Então a questão é, quanto menos expectativas, menos frustração. É aprender e entender que há limites para tudo é algo importante nesse processo de aprender a manejar esse sentimento de frustração. Quando algo não acontece como a gente queria, a gente vai se frustrar. O que que eu faço com a frustração? Porque eu posso pegar e ficar reclamando, eu posso ficar chorando, eu posso ficar me vitimizando. Ou eu posso acolher, ok, eu percebo que não aconteceu do jeito que eu queria. Eu vejo isso, eu sinto isso. Eu queria que fosse diferente. Não foi. Agora eu vou me adaptar ao que é e fazer algo com o que aconteceu. Então eu vou ter que rever estratégias, né? Aprender a trabalhar com esses limites. A gente tem muita dificuldade com limite ainda. Tem uma pergunta da Gil, Ana, que ela fala assim: a felicidade tem uma relação direta e primordial no despertar da consciência de que somos felizes? Obrigada, Ana, ela coloca no final, já está agradecendo. Eu acho que sim, né, Gil? Porque é, às vezes se trata da gente tomar algumas decisões, né? E isso a gente compreender os limites e as possibilidades, né? Olha que a gente está de novo falando de limite aqui, né? Entender que há coisas que são possíveis e há algumas que, pelo menos naquele momento, não. E, e dentro do que é possível, eu posso ser feliz, né? E há momentos em que eu vou ter que acolher, para poder ser feliz, eu vou ter que acolher a tristeza, eu vou ter que acolher a frustração, né? Vou ter que acolher todos os outros sentimentos que surgem dentro de mim. São estados transitórios, mas a paz de consciência, ó, e a fé, a consciência tranquila aí, essa consciência conectada com o mais alto, ok? Não é o conectado com as minhas crenças pessoais, mas essa consciência conectada com esse amor do Pai. Então,
tranquila por isso e a fé no futuro podem me garantir uma felicidade, ainda que temporariamente no sofrimento, ainda que temporariamente as coisas não estejam acontecendo como eu gostaria. Ana, vou pegar um gancho nessa sua fala para outra pergunta que tem muito do que você até já comentou. Como trabalhar a consciência tranquila, a confiança em mim e a confiança em Deus diante das provações da vida e continuar esperando a felicidade chegar? Olha que interessante, né? Continuar esperando a felicidade chegar. É como se fosse algo que vai vir. A questão é trabalhar o meu coração para dentro do que eu conseguir me alegrar com o que é possível, com o que é real, né? Mas lê de novo, Cida, o comecinho da pergunta, porque tinha uma Tá, coisa que eu queria falar e eu fui para outro tá. lado. Tá, ok. É como trabalhar a consciência tranquila, a confiança em mim e a fé em Deus diante das provações da vida e continuar esperando a felicidade chegar. Às vezes existem provações que são muito duras, né? E pode ser que a pessoa pense, que a gente pense em algum momento que a gente não dá conta ou não suporta isso. E aí é muito fácil se entregar. É importante a gente lembrar de que nós somos espíritos imortais. Quanta coisa a gente já viveu, quanta coisa só nessa existência, né? Hoje, quanta coisa a gente já viveu, já aprendeu e já superou. Agora, se a gente já vivenciou tanta coisa em uma única existência, imagina quantas experiências a gente tem no passado, porque quando a gente fala no passado, muitas vezes a gente fala só nas nos nossos comprometimentos, né? A gente lembra muito dos nossos comprometimentos e esquece das habilidades que a gente adquiriu. A gente já enfrentou muita situação difícil, porque a vida no passado era mais difícil do que agora, menos comodidades como a gente tem hoje. Então, nós já enfrentamos muitas coisas e tudo isso está aqui, faz parte do nosso patrimônio como espírito imortal. Então, é preciso que a gente aprenda a silenciar a mente e silenciar o coração para começar a se conectar conosco mesmas, né? E com o mais alto. Joana de Ângeles, acho que é no livro Psicologia da Gratidão, não me lembro, não tenho muita certeza se é nesse, mas ela recomenda em outros também, mas ela recomenda fortemente esse momento de meditação, que é o de silenciar a mente, porque quando a gente tá, a oração ela é fundamental, mas ela é o nosso falar, e o momento da meditação é o momento em que eu me recolho e escuto. Então, muitas vezes na oração a gente fala e pede e expressa. E esse silenciar-se, às vezes a gente descobre forças e tem insights e aprendizados que estão aqui, que são nossos. E outras vezes que nos são sugeridos pelos espíritos amigos. A gente, até hoje, todos que estão aqui, a gente já recebeu tanto, porque se a gente está aqui, quantas mãos já nos ajudaram? Mãos materiais, mãos fluídicas, né? E a providência divina está aí cuidando de nós. Então é reconhecer para alcançar a fé. Muito obrigada, Ana. Tem uma pergunta da Ângela, fala assim: quanto mais me entendo como espírito, mais me encontro em um estado de felicidade possível. Acho que felicidade não é futuro, mas é como vejo compreendendo o presente. Lindo, ótimo. Perfeito, perfeito, Ângela, é isso aí. Agora da Cidinha. Porque tanto suicídio nos dias de hoje, até com crianças, seria falta de aceitação dessas emoções
nessa e de noutras vidas? Excelente comentário, Cidinha. Na verdade, inclusive tem, acho que é em Obras Póstumas, não me lembro qual mensagem de Kardec, qual dos, das obras básicas, mas eu acho que é Obras Póstumas, que tem uma mensagem que Kardec fala dos tempos, né, dos tempos de transição, e falava exatamente nesse momento em que a gente está vivendo agora, em que os suicídios aumentam, né, aumentariam. É uma mensagem que ele vai falar que nós estaríamos mais próximos, né, da regeneração, justamente a gente iria identificar esse aumento dos suicídios, inclusive com crianças. Suicídio, dificilmente um suicida, ele é suicida só nessa vida, né? Ele já vem com isso. É uma dor que o espírito imortal carrega. Essas emoções que a gente tem, elas são do espírito, evidentemente, é algo que a gente já vem carregando e trabalhando e vivenciando há milênios. Então, essa questão de não aceitação das frustrações da vida, né? De desamparo, de às vezes indiferença, né? Às vezes isso tudo gera essa vontade de deixar de viver. E a gente percebe hoje essa desconexão dos adultos também com as crianças, porque é tanta, é tanta dor que vem vindo de tantos séculos de dores que a gente ainda não aprendeu a gerir tudo isso que a gente sente. Então, pode ser sim. Uma boa gestão das emoções ajudaria a gente a trabalhar essas dores profundas que a gente traz e começar a reconhecer todas as bênçãos que a gente tem tido. Nos falta muito reconhecimento. A gente não conta as dádivas. A gente tem um olhar muito focado na, no que a gente chama, no que a gente considera de derrota, de tristeza e de fracasso. E a gente esquece que só estarmos aqui, reencarnados, já é um sucesso. Só a gente ter chegado a cada dia, né, que a gente vivencia, isso é sucesso. E o sucesso maior seria se a gente conseguisse alcançar esse equilíbrio interno que nos permitisse acolher todas as nossas emoções e que nos permitisse desenvolver relacionamentos saudáveis. A gente está caminhando para isso, né? Tenho certeza que a gente está caminhando para isso. Hoje melhores do que ontem. Sim. Ana, vamos lá. Jesus preconizou que o homem deve viver no mundo sem pertencer a ele. Como essa visão de Jesus pode ser aplicada na vida moderna? Excelente pergunta essa. E é interessante porque Jesus nos deu exemplos na prática sobre isso. Ele jamais se afastou do convívio social. E ele andava com todo mundo, né? Ele vivia no meio dos excluídos da época, né? Ele não deixou de participar das festas na época, tanto que o primeiro milagre dele, né, foi justamente numa festa. Então, ele participava, confraternizava e, ao mesmo tempo, se mantinha conectado com o mais alto. Ele tinha os seus momentos em que ele se retirava para oração, ele convivia, mas ele não compactuava com os enganos. Então, da parte dele, ele não vivia como aquelas pessoas escolhiam viver as suas vidas. Ele respeitava. E ele, ao mesmo tempo, estava por ali. No círculo mais próximo dele, ele procurou se cercar daqueles que na época ainda não o entendiam completamente, porque não era possível, mas tinham mais afinidade com ele. Percebam? No círculo mais próximo,
Ele manteve os que tinham mais afinidade, mas ele jamais deixou de estar junto da dor, junto do sofrimento e junto dos comportamentos que eram considerados inadequados para os padrões da época, mas não adotou nenhum daqueles comportamentos. Então é isso. A gente não pode querer. A gente hoje em dia vive em bolhas, né? E na verdade, assim, a gente ainda vive em bolhas e vai viver por muito tempo. Mas a gente precisa ter essa consciência e às vezes enxergar além da bolha e se permitir, né? Ir um passo além, enxergar que todos têm direito a ser como estão. E eu faço o possível para cada dia ser um pouquinho melhor, mas com muito respeito por mim também, para que essa busca de eu ser melhor não seja também mais um motivo de angústia, de tristeza, de ansiedade. Porque se eu me rejeito, eu não posso melhorar. E vamos lá. O homem, vou fazer outra antes. Qual é o papel da responsabilidade individual nos contextos das aflições humanas? Olha, a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. E é tão interessante como nos custa, às vezes, assumir responsabilidade, né? Já repararam quando a gente faz coisas que a gente considera que não são boas, né? Ou quando a gente é flagrado no momento de algo que a gente fez, ou quando alguém reclama, né? Nos coloca naquela situação de reconhecer, poxa, aqui eu fiz uma coisa que não era boa, que não era legal, que não teve um bom resultado. Qual é a primeira coisa que as pessoas fazem, que eu faço, né? É importante a gente se voltar para nós, né? Qual é a primeira coisa que nós fazemos? Não, eu fiz isso, mas por quê? E aí eu começo a dar mil e uma justificativas ou transferir a responsabilidade. Foi porque você fez tal coisa, porque... Mas você faz não sei o quê. Então, simplesmente começar a reconhecer, sim, eu fiz. Isto eu fiz. Eu não tive intenção, eu não pensei, eu não sabia. Eu até posso dizer essas coisas depois, mas é importante a gente começar a assumir o que eu fiz, assumir a minha parte e também saber que é uma parte que não é minha, que é do outro. E o que é do outro, eu deixo que o outro vai se ver com ele, com isso, né? Vai se ver com isso dentro da sua própria consciência. Mas assumir é um sinal de evolução, pessoal. Quando eu consigo assumir sem me justificar. Eu fiz. Me arrependo. Hoje, com o que eu sei, eu faria diferente. Também é importante eu me acolher, porque eu também não posso ficar me culpando, porque são duas situações diferentes, ó. Culpa de responsabilidade. A pessoa que se culpa, ela entra num processo expiatório. A pessoa que assume a responsabilidade, ela começa o processo de reparação. Vejam que interessante. O culpado, aquela pessoa que se sente a última do mundo, né? Como eu fiz não sei o que lá. Essa pessoa tá com o chicotinho na mão, né? Se batendo, e ela vai arrumar problemas, ela vai arrumar doença, ela vai. Enfim, ela vai gerar toda uma situação de sofrimento pessoal, mas ela não vai mudar nada. Não adianta. É um processo ainda infantil, o da culpa. Todos nós temos, tá, gente? É um processo do infantil, do espírito, tá? Falando em infância espiritual. A partir do momento que eu digo sim, eu fiz, eu assumi essa responsabilidade. E eu gostaria de não ter feito, ok? Eu gostaria, mas não foi. Ó, aí eu vou entrar no se eu não tivesse feito, e aí, não. Eu fiz tal coisa. E agora eu vou dar um jeito de consertar.
que eu posso fazer? Ah, não tem mais jeito. Porque às vezes tem uma coisa que não tem mais jeito. Ok, eu assumo isto. Então eu vou fazer outras coisas, seja para outras pessoas, seja na minha vida. Até é, reconhecendo quando eu faço, né? Por causa daquilo. E se tiver como consertar, eu vou consertar diretamente com a pessoa, né? Ou aquela situação que eu fiz. Eu assumo a responsabilidade. É quase como uma pessoa que, por exemplo, quebra uma vidraça, né? Ela pode ficar olhando para a vidraça, dizendo eu não podia ter feito isso. Que horror, como é que eu fui quebrar essa vidraça? Olha que, né? E aí eu fico lá chorando por causa da vidraça. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Isso é culpa. Quando eu assumo a responsabilidade, eu olho e digo, puxa, quebrei a vidraça. E aí eu vou lá, troco o vidro e coloco um vidro novo. Assumi a responsabilidade. Fiz alguma coisa, reparei. E agora a gente pode partir para outra situação. Ana, última. A máxima do Evangelho nos ensina que a felicidade verdadeira é uma conquista do espírito, pois que todos nós fomos criados para a felicidade eterna. Comente, por favor. Nós fomos criados para ser perfeitos. Nós não somos perfeitos ainda, mas nós somos perfectíveis, né? Essa perfeição relativa, né? Porque a perfeição absoluta é só Deus, mas o máximo de que é possível ser perfeito. E a gente está nesse processo de caminhada rumo, né, a adquirir habilidades, virtudes, conhecimento, né, sabedoria nesse caminho. E nesse caminho de aquisição, né, de habilidades, de conhecimento, de sabedoria, a gente vai passar por momentos que ainda não são de felicidade. Mas quando a gente chega lá, a gente vai gozar dessa felicidade perfeita, felicidade real, absoluta que a gente chama, né? Por quê? As coisas vão mudar, vai deixar de haver sofrimento? Não. Talvez eu não tenha mais necessidade de passar, mas talvez eu saiba, eu perceba que aqueles meus queridos ainda vão passar por situações de sofrimento. Mas eu entendo que aquilo é temporário. Eu entendo bem que aquele sofrimento vai fazer. Esse processo de burilamento, de transformação, esse entendimento. E o fato de eu estar em perfeita sintonia com o Criador, vamos dizer assim, né? Seja, ou o máximo, né, de sintonia com o Criador, faz com que eu assinta, não é nem aceitar, ok? Porque se eu aceito, se eu aceito, é como se eu entendesse que eu preciso aceitar ou não as determinações do mais alto. Não, eu assinto. Eu estou em concordância com os desígnios divinos, aquele assim seja, né, que a gente fala, o amém, o seja feita a sua vontade. Eu entendo que, bom, as situações da vida todas elas são necessárias por alguma razão, ainda que eu não entenda agora, né, exatamente qual é a razão, mas eu entendo que isto é bom para mim, é bom para aqueles que eu amo. Então, essa concordância, né? Concordância não é a palavra, veja como nossa linguagem é pobre para expressar esses conceitos mais elevados, mas é esse assentimento do coração, essa sintonia absoluta, ela garante, é o que garante a felicidade. A gente ainda está um pouco longe disso, né? Mas a gente está chegando lá, no nosso tempo, e é preciso respeitar o nosso tempo. E os erros da nossa caminhada, que são, vamos dizer assim, aquilo que fixaram, fixaram em nós o conhecimento, o entendimento, a necessidade de evoluir. Os erros também têm um papel importante. É preciso a gente acolher os erros para poder fazer algo muito lindo com eles.
Ana, você fez reflexões maravilhosas, nos trouxe grandes ensinamentos, grandes oportunidades de meditar durante essa semana, né? Foi maravilhosa as suas colocações. E eu quero convidar todos para a semana que vem, para que venham para participar da nossa reunião com o Fábio de Souza Carvalho. Ele vai trazer para nós também um estudo muito bonito. Eu quero te agradecer, Ana, em nome de todos que estamos aqui participando, pedir as suas reflexões finais e a prece de encerramento. Seria possível? Claro. Então, né, quero agradecer mais uma vez aí a todos vocês aqui do Blossom pela oportunidade de a gente estar aqui, né, e desejar a todos nós, né, o melhor acolhimento, que a gente possa olhar para nós mesmos, né, como quem olha para alguém muito querido, muito amado, porque o nosso compromisso aqui na Terra, nosso primeiro compromisso é com a nossa evolução pessoal para que a gente possa aprender a se amar e a partir desse amor estender, transbordar amor para todos, né? Para a gente poder se enxergar de verdade como irmãos. E também gostaria, né, de expressar a minha mais profunda gratidão aqui ao nosso irmão de volta, né, que hoje está sendo com certeza muito acolhido pelo plano espiritual, pelos benfeitores amigos, que é um dia difícil para nós que ficamos com a saudade, mas de alegria na espiritualidade que o recebe. Então vamos calmar, né, todos os nossos corações, serenar as nossas mentes e buscar os nossos benfeitores amigos aqui do Blossom, os nossos benfeitores, nosso divino e amado Mestre Jesus. Agradecidos estamos, Mestre, pela oportunidade de nos encontrarmos, pela oportunidade de refletirmos em cima dos conhecimentos da doutrina espírita, que essas vibrações de amor que nos envolvem nesse momento possam estender-se de nós a todos aqueles a nós ligados pelos mais diferentes laços. Te pedimos, Senhor, por aqueles que se encontram infelizes, por aqueles que se encontram distanciados de Ti, e especialmente por todos os que causam as lágrimas, que causam as dores, para que eles possam, Senhor, receber o Teu amparo, o entendimento e a oportunidade de transformação. Te pedimos também para que todos os trabalhadores do Blossom possam ser amparados e fortalecidos, assim como todos os trabalhadores do bem, estejam eles encarnados, desencarnados, ou sob qualquer denominação religiosa ou não. Que a tua luz, Senhor, permaneça conosco, agora e sempre.